sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fechar os olhos, acalmar nosso coração. Vamos para baixo? Está melhor? Então vamos respirar fundo, soltar devagar e elevar nosso pensamento ao nosso primeiro Senhor, nosso Pai Oxalá, nosso Cristo da Misericórdia, Jesus. E em primeiro lugar agradecer muito pela vida, pela saúde, pela alegria de estarmos aqui hoje juntos e agradecer a toda a equipe desencarnada desse mundo de amor que desde cedo, desde ontem, está preparando esse lugar para nos receber e nos auxiliar da melhor forma possível. E também a nossa equipe encarnada, que também desde cedo está aqui trabalhando para que nós possamos ter um ótimo dia, uma ótima vida e quem sabe encontrar tudo aquilo que viemos aqui procurar. Então, pedimos permissão para iniciar nosso bate-papo de hoje, todos juntos, dizendo graças a Deus. Então, nosso bate-papo, conforme eu falei, é o capítulo 7 desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, e segundo o professor amigo nosso, Cris. A gente não pode desencarnar sem ler, porque realmente é fundamental todo o ensinamento. O que é o Evangelho Espírita? Ele não é um evangelho diferente das palavras de Jesus no Novo Testamento, do Evangelho, na Boa Notícia. É o mesmo Evangelho, partes dele, comentadas por uma plede de espíritos chamada Espírito da Verdade ou de Verdade. E esse conjunto de espíritos, então, psicografou através de médiuns, lá na época de 1800, 1860, uma série de textos explicando e tornando mais palatável, mais acessível para nós o entendimento sobre as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus têm muitas camadas. Tem um entendimento óbvio, imediato, mas tem também alguns entendimentos mais profundos. E os comentários dos Espíritos para cada passagem é fundamental, porque nos abre uma compreensão muito importante para nós, Então, ele é o terceiro do Pentateuco Espírita, Penta, um grupo de 5 livros editados por Kardec, que não tem nada, nenhuma doutrina que venha de Kardec. Por isso que a gente chama Espiritismo, porque é a doutrina dos Espíritos. Então, não deixe de ler, ninguém pode desencarnar sem ler. E o título, Bem-aventurados, pobres de espírito, nós vamos então conversar, bater papo hoje para ver se a gente entende o sentido dessa frase, pobres de espírito. O que nós podemos entender por isso? Como isso nos torna bem-aventurados, porque bem-aventurado é o quê? Felizes, Felizes daqueles que são pobres de espírito. Mas, assim, como eu sei que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ficar prestando muita atenção, eu vou começar com uma historinha sobre essa figura ilustre que está aqui, uma passagem, uma história, um episódio, que vai nos dar uma noção bastante completa da essência dessa lição, tá? Está saindo. Só para esclarecer, a figura importante é o juitinho nesse momento, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, é a situação que a gente comemora até o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém para a Páscoa judaica naquela época. E o juitinho foi, quando ele voltou para casa, nas cercanias lá de Jerusalém, ele ficou muito feliz, falando: mamãe, você sabe o que aconteceu? Eu sou o máximo. Imagina que eu
veio a Jerusalém, na cidade, e todo mundo estava lá para me receber. Olha, mas sacudiram ramos, sacudiram panos, botaram panos no chão, batiam palmas. Eu sou o máximo, mãe, todo mundo me ama, eu sou muito importante. E a mãe, lógico que ela acha que o filho dela é o máximo, mas ela estranhou, né? Falou, meu filho, o que vocês foram fazer lá em Jerusalém? Ele falou, mãe, eu fui levar um homem, um tal de Jesus. Então, a mãe, amorosamente, aproveitou essa oportunidade para passar um ensinamento para o filho. Falou, meu filho, amanhã, volta lá em Jerusalém sozinho. E depois a gente conversa. Aí ele foi. Quando ele voltou arrasado. Mamãe, ninguém me notou. Não tinha aquele povo todo lá me esperando. E eu vou te falar, até me trataram mal, me chamaram de fedorento, feio, me chocaram da cidade. Mãe, eu não sei o que aconteceu. E chorou no colo da mãe. Aí a mãe chegou e falou, meu filho, isso foi importante para você aprender que o que te fez feliz naquele dia foi estar servindo a Jesus. E aí ela explicou para ele quem era esse homem Jesus. E então terminou falando, meu filho, toda vez que nós temos a oportunidade de servir a Jesus, de ser a expressão dos ensinamentos de Jesus, da luz de Jesus, né, o veículo desse homem, dessa energia, desse amor puro, aí nós podemos servir. Então, basicamente, o raciocínio da nossa lição de hoje é essa. É nos entendermos como veículos, mas vamos entender agora melhor como está lá no Evangelho. Eu espero que vocês não fiquem botando muita gente aqui e foquem mais realmente na lição, tá? Qualquer dúvida, pergunta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender essa correlação, porque tudo isso é simbólico, né? Jesus, a luz, o Espírito, né? E o jumentinho, aquele que traz o Espírito, que carrega o Espírito. Nós podemos fazer uma analogia conosco, né? A centelha divina, a nossa alma, que está no nosso, revestida pelo nosso perispírito, que seria nosso corpo de pensamento e da emoção, né? Do sentimento, e que habita esse corpo físico. E no desencarne, sai do corpo físico, vai ser melhorado, reprogramado, vai estudar, vai ter experiência, e depois vai ser reprogramado para outras encarnações. Vão ter outros jumentinhos que vão carregar essa alma, né? Que é o nosso espírito, mais o nosso perispírito. Então, por que tem importância disso? Isso aqui é tipo receita de bolo. É tipo receita de bolo, sabe? Lá para as horas de neve e reserva. Então, é muito difícil, foi muito complicado entender isso aqui, foi muito rápido. Então, o nosso espírito, a nossa inteira, né, se reveste do nosso corpo mental e astral, que é o corpo do pensamento e da emoção, que é tudo muitos átomos muito juntos, e até no espiritismo se junta essa ideia, que chama-se essa dupla de perispírito em um homem só, e que isso tudo encaixa no corpo. Quando a gente dorme, a gente tem uma separação temporária, né? Fica ligado, mas uma separação temporária, e quando a gente acorda, a gente encaixa de novo, às vezes até a gente sente um que alguém já sentiu isso, de encaixar de novo no corpo, e com o desencarne, aí o que continua vivo? Continua vivo o perispírito, que é a nossa ideia de eu. O que é importante saber? Porque esse perispírito é o que a gente chama de ego. Essa noção que às vezes nos faz pensar e ter a noção de que somos o que mais importa. Mas a gente precisa entender que o que mais importa está lá, é o espírito. E não exatamente os veículos
e o Espírito se serve para a nossa evolução, tá? Então vamos lá. Na lição está assim: o que se deve entender por pobre de espírito? Então o escritor Gilberto Amado dizia assim: rir de alguém é sinal de pobreza de espírito. Deve-se rir como alguém, não de alguém. Será que é isso que Jesus estava querendo dizer? Que pobre de espírito são as pessoas medíocres e que isso é que nos faz felizes, bem-aventurados? Não, né? Então, o burrinho, o que ele achava? Que ele era o máximo, que ele tinha tudo, que nada lhe faltava. Ele era o quê? Rico ou pobre? Rico, né? Ele era rico. É esse tipo rico, é aquele que acha que está lá no alto, no máximo, e que todo o resto tem que render homenagem, ou que pelo menos não precisa de se modificar em nada. Né? Por quê? Porque ele já tem tudo, ele não precisa buscar nada, nem adquirir nada. Nenhum conhecimento novo, nenhuma modificação. Né? Então, no sentido correto, mais correto para essa lição, seria pobres de espírito, ou pobres no espírito, ou mendigos do espírito, aqueles que percebem, caem em si, porque o jumentinho não teve ali uma abertura de consciência, ele não tinha, com a experiência segundo aquele que ele não caiu em si, né? Ele se desiludiu, que é uma coisa ótima, não é bom ninguém viver na ilusão, né? E ele teve ali o quê? Uma conscientização, né? Ele adquiriu essa percepção que muito falta a ele para ser realmente a luz que todos buscam, que todos saúdam, né? Que todos se alegram, a luz que ilumina por onde passam. Então, dentro desse ponto de vista, né? Então, a partir desse ponto de vista, né, o orgulhoso, o rico, que nada precisa, seria o que não é bem-aventurado. E o que mendiga o espírito, que mendiga essa melhora do seu espírito, essa reforma íntima, que busca, que quer aprender, que escuta quando alguém vem falar, procura saber como ele pode melhorar, como pode se lapidar. Esse seria, então, o bem-aventurado pobre de espírito. No item 2 da nossa lição, tem duas passagens da vida de Jesus, da passagem de Jesus por aqui, né, no ministério dele, onde ele dá exemplos desse raciocínio. Né? Então, uma chama-se Almoço com o Fariseu. Ele está em Lucas 14, versículo 1. É o primeiro exemplo. Jesus e os discípulos seguiam de cidade em cidade rumo a Jerusalém. Tendo acabado Jesus de falar, pediu-lhe ao fariseu que almoçasse com ele. Isso aqui está antes do Lucas 14, tá? Aí, entrando Jesus num sábado em casa de um desses notáveis fariseus para tomar a refeição, estavam eles a observá-lo. Por quê? Os fariseus queriam pegar ele no erro para condená-lo, né? E eles criavam situações para que ele pudesse escorregar e eles terem, então, um motivo para prendê-lo, e, enfim, como acabou acontecendo, não por motivo dele. Reparando que os convidados escolhiam os primeiros lugares a reclinar sobre a mesa, propôs-lhes uma parábola. Quem aqui já foi num evento ou num casamento que chega na festa e tem aquele monte de mesa, o que a gente vai escolher? A última ou a mais perto? A melhor? O que a gente costuma fazer? A gente vai buscar a melhor, né? Ou você chega assim na mesa, tem
o lugar onde está o dono da festa, você vai querer sentar onde? Perto do dono da festa, não é isso? Então, o que aconteceu lá? Jesus aproveitou para ensinar. Quando fores convidado a bodas por alguém, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que o dono da festa venha a pedir que você dê lugar a outro convidado mais digno perante ele. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te aqui mais perto. Então terás a honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, imagina que bonito, né? A gente chega num lugar desse, você vai e senta naquela mesa super bem posicionada e vem alguém dando, sabe, você pode mudar para ele, é a mesa da família. É um mal-estar, né? Esse exemplo serve para justamente em toda e qualquer ocasião na vida, né? A gente pensar sempre que é melhor a gente chegar manso, devagar e vendo e conquistando e sentindo aonde é o nosso verdadeiro lugar, né? E ser reconhecido por quem vai nos receber, por onde a gente passar. E se não reconhecerem, quem que é realmente importante para nós que nos reconheça? Quem é? É o amigo, é o vizinho? É Jesus, é Deus, nosso Pai, não é isso? E por que vai ser humilhado quem se exaltar? Porque a nossa lei não é de evolução, tá? Não temos que caminhar, não temos que melhorar, né? E cair mais, ampliar nossa consciência, cair mais em si. Então, situações vão acontecer, como aconteceu com o jumentinho, né? Para que a gente possa, então, se desiludir, né? E passar a conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará, né? Nos libertará do sofrimento, em primeiro lugar. Né? O segundo momento, ou o segundo exemplo que tem nesse capítulo, é o seguinte, que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Ele estava na casa de Simão Pedro. Estava todo o grupo mais chegado a ele lá na casa de Simão Pedro. Ele tinha familiares, crianças, família, todo mundo junto ali. E aí, que ocasião era essa? Vou explicar. Jesus, nesse momento, tinha acabado de informar para aquele grupo mais seleto, mais próximo dele, de seguidores, né, de discípulos dele, que ele não ficaria mais com eles. Estava bem próximo do momento dele deixá-los. Então bateu aquele pânico naquele grupo. Né? Em primeiro lugar, poxa, como é que a gente vai ficar sem o nosso mestre? Eles se sentiram já meio órfãos. E isso detonou uma preocupação. Quem vai substituir o mestre? Quem será então o líder que ficará no lugar dele? E já estava tendo uma certa ciumeira com o Simão Pedro. Ele tinha, apesar dele corrigir muito Pedro, ele tinha um apreço muito grande por Pedro. E geralmente preferia ficar na casa de Pedro. E por conta disso, quando era a época da coleta de impostos, Jesus arcava com os impostos de Pedro e não os outros. Então isso também gerava o quê? Uma ciumeira. Alguém aqui se reconhece em alguma ciumeira que já aconteceu nos grupos que frequentam? Família, ou qualquer outro tipo de grupo, trabalho? Isso é comum da gente, né? Faz parte, mas é uma coisa que a gente tem que superar. E aí, qual foi o ensinamento de Jesus? Ele viu que quando eles estavam caminhando para chegar lá, os seguidores dele, os discípulos dele, estavam cochichando. E como Jesus sabia de tudo, tinha essa plena consciência, ele não sabia qual era o assunto. Então
Então, quando chegou na casa de Simão Pedro, ele foi e perguntou: para vocês, quem é o maior no reino dos céus? Aí, Jesus, chamando assim, os discípulos perguntaram para ele: quem é o maior no reino dos céus? Dentre eles, né? Aí Jesus, chamando assim o menino que estava lá, colocou no meio deles e falou o seguinte: eu vos digo, em verdade, que se não vos converterdes e tornarmos quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então, mais uma vez, ele está dando um recado, né? Se apequene, vá com calma, preste atenção, se auto-perceba, vá conquistando, vá melhorando, vá sentindo os terrenos onde você está, por onde você se relaciona, como você se relaciona com a vida, com você mesmo, vá aos poucos melhorando e sempre buscando cada vez mais se perceber, né? Pelo autoconhecimento. E por que igual criança? Que característica das crianças seria importante? Alguém quer ajudar? A pureza, né? A pureza. O que mais? Como que uma criança aprende a comer, a andar, a falar, a controlar seu organismo, né? Ir no banheiro, tirar a fralda. Essa disposição, essa maleabilidade, essa propensão a aceitar o ensinamento, a aceitar as regras que são colocadas, embora tenha uma pequena resistência, mas no final as crianças estão naquela fase que elas se enquadram nas regras, né? O que mais? A confiança na liderança, a confiança nos pais ou nos cuidadores, em quem está ali à frente, por mais que reclame, chore, quando tem um problema, recorre a quem? Chama quem? Exatamente aquela pessoa, mãe, tia, avó, pai, enfim, cuidador, a pessoa que for responsável pela criança, porque no fundo, a criança confia, sabe que ali é um porto seguro, sabe que ali é amado, né? Em geral. Então, por exemplo, nós, nos grupos que nós frequentamos, por exemplo, na casa espírita, nós confiamos na liderança, nós seguimos as regras com alegria, com felicidade, com dedicação, na nossa família, no nosso país. Se nós discordamos de alguma coisa que nós achamos que não é certa, nós ficamos só reclamando e criando confusão, ou nós temos uma atitude positiva de combinar, falar, colocar, trocar ideia. Isso tudo é para a gente pensar como é que a gente se coloca diante dessas situações, né? Isso é muito importante. Se a gente parar para meditar, para pensar, em muitas situações, em muitas ocasiões, a gente vai saber encaixar essa lição, né? Mas, se a gente é rico de espírito, né? O que a gente faz? Você sabe com quem você está falando? Eu tenho que entrar nessa fila? Eu tenho que esperar? Eu tenho que pegar só um pedaço? Eu não posso pegar logo dois? Eu não posso guardar cadeiras? Eu não posso ter qualquer tipo de privilégio? Por quê? Você não sabe com quem você está falando? Esse é o título de uma palestra muito interessante do professor de filosofia, o Cortella. Não sei se alguém aqui conhece o Mário Sérgio Cortella, o nome desse, né? Então ele diz assim: se alguém te perguntar se você sabe com quem ele está falando, você pergunta para a pessoa assim: você tem um tempinho? Porque aí ele vai explicar o seguinte: nós vivemos num sistema hoje em dia que não se acha mais que é um universo, né? Que é um universo, é um multiverso. O universo que a gente conhece, que é o que a gente está, ele tem mais ou menos umas 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de sistemas solares, tá? O nosso Sol é considerado uma estrela
solar, que tem 8 planetinhas, sendo que o nosso é um dos menores, não é um dos maiores, a Terra. Na Terra existem 30 bilhões de espécies. Uma dessas espécies é a nossa, humana, né? Entre os humanos, nós somos 8 bilhões ou mais. Enfim, nós somos apenas mais um, embora sejamos muito importantes, porque Jesus também falou naquela parábola da ovelha perdida, que se uma única ovelha dele, um único filho dele se perder, o que ele faz? Ele deixa as outras, estão em segurança e vai atrás da ovelha perdida. Nós somos importantes? Somos, né? Mas nós precisamos entender o nosso lugar e aqui viemos, né? Porque nós confundimos quem somos com essa personalidade dessa encarnação. Então eu sou Márcia hoje, na próxima encarnação eu posso ser João, na outra eu posso ser Patrícia. E as coisas que são importantes para a Márcia, para o João ou para a Patrícia, são muito pequenas em relação ao plano de Deus para a evolução humana e também, paralelamente, ao plano reencarnatório meu, que aí tem a ver com as minhas expiações, com as minhas provas, com as coisas que eu particularmente preciso experienciar, né? Então, a gente precisa entender isso. Isso tem que estar mais forte na nossa mente do que as coisas que são importantes para o nosso juventinho atual, que é muito dominado por 5 amiguinhos, né? Que são os nossos 5 sentidos, que nos fazem querer ter prazer em ver, tocar, cheirar, se alimentar de coisas. E isso acabou com muito mais tempo da nossa vida do que o que realmente nós viemos aqui para fazer. Então, mendigar, este entendimento, esse conhecimento da verdade sobre nós é o que pode nos tornar felizes. Porque aí nós não vamos estar remando contra a corrente, nós vamos estar a favor do vento, né? Nós vamos ter um entendimento que, em vez de ser um entendimento egóico, achando que nós estamos no topo e todo o resto desse sistema existe para nos servir, nós vamos ter um entendimento que nós somos parte desse sistema. Esse sistema é equilibrado e funciona em forma colaborativa. E que nós precisamos entender e descobrir de que forma nós podemos ter uma atuação útil nesse sistema e cuidadosa. Porque se nós destruirmos esse sistema, nós destruímos a possibilidade da nossa encarnação. Soninha, só ele com você de noite. Já estou aqui, Que bom, vai dar até para a gente conversar. Então, o Cortella termina dizendo: quem és tu, né? Num dos universos possíveis e que vai desaparecer, porque nós estamos em expansão e lá daqui a milhões, trilhões, sei lá, quantos de tempo, ele vai começar a encolher, como se fosse o movimento da respiração, sístole diástole, né? Tudo tem esse movimento de expansão e depois de retração. E ele fala assim: quem sou eu para achar que o que eu penso é a referência, que a cor da minha pele, ou a minha religião, ou a minha ideia de moral, de costumes é que é a verdadeira. Então, por isso a gente tem que estar atento, né? Nós não somos desimportantes, mas nós não somos os mais importantes, né? Então, ele disse que quando pergunta para ele o que é o ser humano, ele diz assim: o ser humano é o vice-treco do subtróximo. Muito bom. Eu gosto mais do bonitinho, mas então, a nossa noção de igualdade, ela precisa ter um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Igualdade seria dar a mesma coisa a todos, né? Mas nós somos todos iguais? Temos as mesmas condições? A nossa situação de vida está acontecendo igual? Não. Então, ser
ter um comportamento igualitário ou ter regras igualitárias implica em ter equidade, essa palavra. Inclusive, o nosso sistema jurídico, ele inclui a igualdade com equidade, né? Então, a equidade é o que faz todo mundo ter que parar no sinal quando está dirigindo, mas a ambulância não. Por quê? Porque a ambulância está numa situação especial, está levando alguém que tem pressa de ser socorrido, né? Para não desencarnar. E outras coisas mais. A calçada, que tem que ter o espaço certinho para o cadeirante passar, né? As pessoas que precisam se sentar e outras que não precisam não se sentar. É só ligar a idade? Não. Pode ter alguém de muita idade, mas que é maratonista. E pode ter uma pessoa mais jovem que tem problema venoso, problema de, como é que chama, gente? De varize. Enfim, cada caso tem que ser estudado. É preciso uma regra, mas é preciso se prestar atenção em cada caso, né? Por exemplo, quem mora aqui na esquina tem uma facilidade maior de chegar. Quem pegou 5 ônibus, ficou dependendo de se cada ônibus estava atrasado ou quebrou, enfrentou são dificuldades, ou chega aqui doente, sem capacidade física de ficar muito tempo, tudo isso a gente tem que observar, né? Quando a gente vai num restaurante e a gente entra uma fila, a gente tem o que a tendência de dizer, opa, a sujeirinha ali, estou falando da gente, mas eu sei que nós não faremos isso de jeito nenhum, né? Chega lá, né, diz assim, arruma um lugarzinho bom aí para mim, né? Mas enfim, nos países nórdicos, quando uma pessoa chega de carro no estacionamento da empresa, que está vazio, chega cedinho, aonde que ele para? Na vaga mais longe. Por quê? Para a pessoa que passou a noite clara com dor de garganta e depois, sem querer cair no sono, não conseguiu acordar, poder parar na vaga bem pertinho e não chegar atrasado na empresa. Então, olha só como é que é uma mudança de paradigma de pensamento, né? Porque antes de eu conhecer essa forma de pensar, eu achava natural chegar no lugar e estacionar na mesma vaga que tinha ali. Mas isso me acendeu, há um tempo atrás, esse conhecimento, essa ampliou um pouquinho a minha consciência sobre a minha posição no meio que eu habito, né? Então é assim, se a gente é fechado, não quer ouvir, e olha, e ouvir é por parte dos inimigos também, não é só dos amigos não. Porque muitas vezes as pessoas que mais gostam da gente ficam sem jeito de falar alguma coisa e de repente um inimigo vem e fala, porque na verdade a intenção dele não é muito boa, mas Deus é perfeito, e ele acaba fazendo bem, porque nos atualiza um pouco, nos situa na nossa forma de estar vivendo, né? Dá para ver uma coisa particular? Tá, legal. Eu me formei em Direito e fui trabalhar no escritório do meu tio. Aí tinha uma moça lá dedicadíssima e o meu tio tirou ela da mesa dela, a sobrinha, ficar. E ela ficou muito zangada com ele. E eu, na época, já fazia muitas decorações, reformas para todas as pessoas que me cercavam, família, amigos, né? E quando eu cheguei lá, o que eu fiz? Comecei, troca a cortina, faz isso, faz aquilo. Um dia ela ficou tão aborrecida, ela falou assim, olha, você como advogada é uma ótima decoradora. Gente, aquilo doeu tanto, mas foi tão maravilhoso. Vocês sabem, no dia seguinte, eu agradeci ao meu tio, até emocionado, eu agradeci ao meu tio e eu fui aprofundar os meus conhecimentos naquilo que me dava prazer, que eu gostava e que eu acho que eu tinha muito mais talento do que o direito. E abri um escritório no downtown, que ficou lá muitos anos, fiz muitas casas gostosas, agradáveis para famílias
verem a história delas lá, o que me deixou muito feliz. Então, às vezes, mesmo alguém que acha que está fazendo mal para a gente, se a gente der a abertura, se a gente souber ouvir, pode estar fazendo um bem para nós. Né? Então, vamos lá. Ser um servidor, né? Ser um veículo, ser um servidor. Essa é a humildade que nós precisamos aprender, ou devemos aprender nessa lição. Jesus, que é o ser mais iluminado que nós conhecemos, ele foi e é até hoje um servidor de todos nós. Né? Ele nos leva no colo, e até uma música linda do Luiz Guilherme começa assim: ele veio mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. E um amor, quando a gente deixa esse sentimento fluir do coração, nos coloca naturalmente com essa humildade. Às vezes alguém que a gente não gosta, que a gente não consegue dar amor, a gente não está fazendo nada para essa pessoa. Mas bota uma meta, bota alguém que a gente é apaixonado, você entrega, você faz qualquer coisa, né? Então, que a gente possa reconhecer em cada irmão nosso os que a gente tem mais afinidade e principalmente os que a gente não tem. Esse amor e essa posição de ser um servidor. E na nossa Umbanda? Aí agora eu vou pedir cola do outro livro do Messi, do meu pai. Na nossa Umbanda, quem são os guias que são a personificação dessa energia de humildade e sabedoria? São os pretos velhos, né? Eles vêm trazer uma memória para a gente dos escravos. Como que um escravo naquela época que tinha uma média de vida de 10 anos só, porque eles eram capturados na África, metade já morria no percurso para cá, e quando chegavam aqui eram humilhados e submetidos a trabalhos forçados, a castigos. Não tinha SUS, né? Não tinha tratamento. Então, quando um negro escravo conseguia chegar a uma idade de ter seus cabelos brancos, né, de ser um preto velho, isso é um atestado de uma condição, vamos dizer, espiritual muito elevada, porque ele soube, primeiro, mudar quando era possível mudar e aceitar o que não era possível mudar. Ter esse discernimento de saber quando era algo que ele poderia, de forma pacífica, porque os que se rebelavam, o que acontecia? Eram assassinados, eram machucados, né? Os que fugiam, muitos também, eram dizimados. E, no entanto, tantos outros conseguiram, inclusive, até lutar para que um dia se tivesse a libertação. Mas uma luta inteligente, uma luta com estratégia, com sabedoria. Então, eles representam isso. Representam uma vitória diante das agruras do nosso caminho, que todos temos, maiores ou menores, né? E uma sabedoria. E por toda essa experiência, muito a nos ensinar, né? E por terem passado por muito sofrimento, uma empatia absurda sobre o nosso sofrimento, sobre o nosso padecer. Então, é um colo de mãe. Se consultar com o preto velho, é um colo de mãe. Né? E eles são regidos pela energia de Obaluaê, que é o orixá que traz a energia da evolução e da transformação. Então, você coloca uma semente na terra, a semente se transforma em vida, não é isso? Em flor, em planta, em árvore. Você coloca, vamos supor, vamos aqui para o dia a dia nosso, a gente coloca cascas de legumes na terra para fazer uma compostagem. O que a terra faz?
ela transforma aquilo, né? Ela vai transformar aquilo em algo útil, em algo bom. Então, hoje nós vamos ter a nossa homenagem, o Benson vai explicar melhor para vocês. Eu sou nova na banda, né? Então, o Benson vai explicar melhor para vocês sobre o nosso homenageado, que é o Baluaê, e nós vamos ter a gira de Preto Velho. Então, eu queria fazer, convidar vocês para a gente fazer uma pequena homenagem. Eu vou botar uma música, e essa música não é para a gente cantar, é para a gente silenciar, porque a doutor Baluaê, que é a saudação, é silêncio. Silêncio. Porque como que na nossa vida, uma das formas que o Baluaê nos ajuda a nos transformar é quando a gente se volta para dentro, silencia, se observa, presta atenção, quando a gente não está distraído, né? Então, eu vou botar aqui uma música com ajuda. Vou botar, tá? Vou botar. E eu quero que vocês tentem imaginar, quem consegue, não precisa colocar as mãos, pode só imaginar, mas quem quiser, bote suas mãos para frente, assim. Imagine que ali nas suas mãos estão as suas maiores dificuldades pessoais. E imagine que essa energia desse velho sábio, desse velho que tem todas as respostas para nós, que pode nos orientar, não fazer por nós o que nós temos que fazer, criar o nosso caminho, a tarefa nossa, mas que pode nos acender uma luz, nos orientar. Então imaginem que esse velho e os pretos velhos, regidos por ele, vão estar aqui caminhando entre vocês e pegando tudo que precisa, que vocês precisam de ajuda, tudo que vai estar na mão de vocês, todas as dificuldades. E eu tenho fé que vocês vão ter uma luz, uma intuição, ou hoje na gira, alguma coisa vai se iluminar na cabeça de vocês. Porque quando a gente quer, não existe poder maior do que o poder da vontade, com o amor. Né? Então vamos botar amor nisso, né? Fé e ter certeza que algo bom vai acontecer em algum momento para vocês terem isso. Tá? Então vamos lá. Me ajuda? Você sabe disso? Eu esqueci de botar isso aqui, gente. Então, a doutora Baluaê foi assim. Oi? Tá, essa música, tá? Silêncio, o velho está passando. Vamos lá. Mais um. Não, vou passar isso. Aí, voltou. Como é que aqui? Bota pra mim. É só clicar no alto-falante. Então vocês escutem essa música, vamos lá no fundo do coração. Imagine todas as dificuldades que vocês precisam de auxílio, precisam de alguém muito sábio. E que vai passar e vai recolher. Clica no alto-falante, lá embaixo. Aí. Agora eu vou dar a música. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Que caminho tão
já está na sua hora de sair. Muita paz para todos.